meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma receita de uma quiche de alho poró. Seguindo as dicas que eu vou dar e as bases que eu vou passar para vocês, vocês vão poder fazer quiches com variações e sabores diferentes de acordo com o que vocês acharem melhor. Toda quiche deve ter uma massa básica, um recheio líquido e um recheio sólido. O recheio líquido e a massa base, eles não mudam. Vocês podem mudar o ingrediente que vocês escolherem para o recheio sólido, tá certo? Então vamos lá. A massa da quiche que a gente vai preparar é uma massa que a gente chama de massa brisée. É uma massa que leva manteiga, farinha e algum elemento de liga. Aqui eu estou usando água gelada, tá certo? Vocês podem usar leite, tem algumas receitas que levam ovo, mas a base da massa é sempre manteiga, farinha e um elemento de liga, tá? Vamos para o nosso ingrediente. Eu tenho aqui 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga ou margarina, água gelada suficiente para dar liga na massa. Essa água gelada eu não posso dar para vocês a quantidade certa. Por quê? Para a massa dar liga vai depender da qualidade da sua farinha, de quanto de gordura tem na sua manteiga e do clima do local onde vocês vivem. Então isso é muito relativo, tá certo? Vocês vão ver aqui eu dando ponto na massa, vocês vão entender. Vamos colocar também uma colher de chá de sal. Ingredientes do nosso recheio líquido, tá? Nós temos aqui 3 ovos e 400 ml de creme de leite fresco. Esse creme de leite fresco, eu costumo dizer brincando que é sempre o ingrediente mais polêmico da quiche, porque muita gente não gosta de comprar creme de leite fresco ou não acha. Para vocês encontrarem o resultado de uma quiche perfeita, com aquele resultado bem legal, bem assentadinho, essa é a melhor maneira de fazer. Mas se você não encontrar, você pode usar creme de leite de caixinha. Algumas receitas, inclusive, misturam creme de leite de caixinha com leite. É possível, tá? Não vai ser aquela quiche com aquela textura, mas também vai funcionar. O que vocês não podem usar é creme de leite de latinha, tá certo? 400 ml de creme de leite fresco e 3 ovos. E aqui eu tenho o meu recheio sólido, que vai ser alho poró. Lembrando que alho poró a gente não consome as folhas, tá? A gente consome só o caldo, certo? E um pouquinho de queijo parmesão ralado, que eu vou usar para dar sabor na quiche, tá certo? Vamos agora começar o preparo? Bom, pessoal, vamos agora preparar a massa da nossa quiche, tá? Aquela massinha que eu falei que é a massa brisée. Primeiro a gente vai misturar a farinha de trigo com sal e vamos colocar nossa manteiga. E agora o que a gente vai fazer? Misturar com as pontas dos dedos até a gente ter uma farofinha de manteiga e farinha, tá? A gente vai quebrando e vai misturando. Aqui, pessoal, observem que formou uma farofinha, tá? Agora eu vou entrar com a água gelada até dar liga, aos poucos, tá? A gente quer uma massa bem ligadinha, tá? Mas a gente não quer uma massa muito úmida. Já tá um pouquinho esfarelando, então a gente vem com um pouquinho mais de água, tá? A massa da quiche não tem a menor necessidade da gente sovar, tá, pessoal? Porque a gente não quer elasticidade, a gente quer crocância. Então, a gente não deve desenvolver o glúten da farinha de trigo, tá? Aqui, juntando. E tá aqui, ligada e pronta a nossa massa de quiche. Sim, é só isso que a gente tem que fazer na massa da quiche, tá? Na massa brisée. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa massa e vou levar para a geladeira embrulhadinha no papel alumínio. Por quê? Conforme a gente foi manipulando essa manteiga com os dedos, o que foi acontecendo? Ela foi amolecendo. E aí, se eu tentar aqui forrar
o meu fundo de quiche, minha torta, com essa massa mole, não vai dar certo. Tá? A gente precisa que a massa fique gelada, para que a manteiga volte à temperatura de manteiga gelada, para a gente poder trabalhar. Então, simplesmente levar isso aqui à geladeira por aproximadamente 30 minutos. Bom, pessoal, enquanto a nossa massa de quiche está na geladeira, a gente vai preparar o recheio, tá? O recheio aqui, no caso, vai ser alho poró. Eu não posso pegar esse alho poró e jogar em cima da quiche, não vai ficar uma coisa gostosa. Então, o que a gente faz? Um refogado, tá? Eu vou fazer um refogado com azeite. Vocês, se quiserem, podem usar também manteiga para fazer esse refogado, tá? O que eu não recomendo é óleo de soja, porque realmente o sabor não é tão bom assim. Então vamos lá, vou aquecer meu azeite, um pouquinho. Coisa que vocês devem ter em mente, tá? Temperos, a gente tem que trabalhar com pimenta, com sal, com noz moscada, com ervas, com os temperos que vocês quiserem para ajudar a gente a dar sabor. Vou colocar o meu alho poró, vou deixar ele fritar um pouquinho na manteiga, no azeite, até ele dar uma murchadinha. Depois de alguns minutinhos refogando, o nosso alho poró já tá com o sabor do azeite, ele já deu uma murchadinha. Agora é que a gente vai entrar com temperos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Um pouquinho de sal. Eu não gosto de colocar muito sal, tá? Eu acho que tira o sabor dos alimentos, mas aí é um toque pessoal de chefe. Pimenta. Vocês podem trabalhar com pimenta do reino, ou aqui no caso eu tenho um mix de pimentas. Ajuda a gente a dar um sabor. E vou acrescentar também um pouquinho de ervas de Provence. São ervas que eu gosto de trabalhar. Eu compro essas ervinhas secas. E eu gosto muito do sabor que elas conferem aos alimentos, tá? Vou pegar um pouquinho das ervas. Vou colocar. Vamos deixar puxar o sabor. Se vocês estiverem trabalhando com quiche, por exemplo, de cebola, vocês podem fazer esse mesmo refogado, esse mesmo processo, tá? Caso vocês estejam fazendo uma quiche de cebola. O nosso queijo parmesão, que faz parte do recheio, ele só vai por cima no final, quando a gente estiver montando a quiche, tá? Ele não vem aqui. Refogar um pouquinho. E tá pronto o nosso recheio de quiche de alho poró. Bom, pessoal, agora a gente vai esticar nossa massa e colocar na nossa forma de quiche, tá? Eu tenho aqui uma forma própria para quiche e torta, que ela tem um fundo falso, tá? Isso aqui é muito legal para quando a gente faz quiche e torta, que é mais fácil da gente desenformar, certo? Ela tem aqui os frisos, né? Bem típicos. Mas se vocês quiserem fazer também no refratário e servir no próprio refratário, também não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá, nossa massa já descansou na geladeira uns 30 minutos e ela já está aqui no pontinho dela certinho, tá? Vamos começar dando uma esticada. Como ela é uma massa amanteigada, ela não gruda, tá? Ela tem muita gordura. E vamos abrindo. Bom, agora que eu abri a massa, tá? Ela não precisa ficar aberta muito certinha, não, porque a gente vai terminar de ajustar na própria forma, tá? Então, coloquei aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Com o auxílio dos nossos dedos, a gente vai ajustando a massa, tá? Vamos lá. Conforme a gente for colocando a massa na borda, o que a gente vai fazer? O próprio friso da nossa forma vai servir como uma espécie de um cortador. A gente vem aqui e puxa, vem aqui e puxa, vem aqui e puxa. E aí, com os próprios dedos, nós vamos ajustando a massa à nossa forma. Tirou o excesso, coloca um pouquinho mais aqui. Tirou, coloca um pouquinho mais. Essa massa,
a gente consegue trabalhar ela com os dedinhos com muita facilidade, tá? A gente vai fazer esse processo até forrar toda a nossa forma de quiche. Bom, pessoal, tá aqui a nossa torta, já a massinha toda pronta. O que a gente vai fazer agora? Alguns pequenos furinhos na massa e vamos levar para pré-assar no nosso forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? Não precisa ficar mais do que isso, não. Tá bom? Isso aqui é para nossa massa respirar um pouquinho. Vamos levar para o forno uns 15 minutinhos e a gente volta para colocar o recheio e a cobertura. Bom, pessoal, nossa massa de quiche já está pré-assadinha, tá? Fica mais ou menos uns 15 minutos no forno, não precisa ficar muito tempo, é só pré-assar, tá? E agora a gente vai colocar o nosso recheio sólido e vamos preparar o nosso recheio líquido. Então vamos lá. Tenho aqui a quiche já, a massa pré-assada, vamos colocar o alho poró. Vamos dar uma espalhadinha. E agora, a gente vai preparar o nosso recheio líquido. Vou colocar meu creme de leite, meus ovos e vou bater. Quebrar bem as gemas. E aí, o que a gente vai fazer com o recheio líquido? Temperar também, tá? A gente vai colocar sal, uma colherzinha de chá e a pimentinha. A gente não deve colocar esse creme sem nenhum tipo de tempero, não. Deve dar um gostinho na nossa quiche. E aí eu vou colocar por cima do recheio sólido o nosso recheio líquido de creme de leite. Agora o que eu vou fazer? Polvilhar aquele nosso parmesão por cima, só para dar uma gratinada, para dar uma melhorada no sabor, tá? E agora nós vamos levar a nossa quiche pro forno. Ela leva assando mais ou menos uns 40 minutinhos, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus, a 200 graus. E daqui a pouco eu volto mostrando para vocês o resultado dessa deliciosa quiche de alho poró. Bom, pessoal, tá aqui a nossa quiche de alho poró. Já saiu do forno, já deu uma esfriadinha, tá pronta só pra gente servir. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita deliciosa e beijos super doces da Gabi.